Oi, eu sou a Gabi Ometo e essa é mais uma dica de escrita. Sim, temos 2 no mês e foram bem próximas também. Hoje eu vou falar de uma coisa super importante se você quer escrever um bom livro, que são os 5 pilares da narrativa. 5 itens que você deve dominar para criar uma história incrível. E eu acho que pela primeira vez aqui no canal eu não vou falar, mas se você tiver uma opinião, tudo bem, você não precisa seguir a risca, tudo bem, porque aqui você realmente precisa dos 5 pilares. Você precisa desses 5 itens, porque não tem história se você não fizer. Assim, é sério, são itens tão básicos que você não tem história se você não fizer uma. É tipo começo, meio e fim. Você pode usar qualquer tipo de narrativa, você pode usar linhas temporais diferentes, mas a sua história, ela precisa ter uma introdução, um meio e um final. Mesmo que esse final seja aberto, ele precisa ter um final. Então, são coisas básicas que fazem parte do livro. Então, é claro que no meio essas explicações vou estar colocando a minha opinião, coisas que vocês podem discordar, mas o que são os 5 pilares e sua importância? Não, eles são extremamente importantes. E assim que eu começar a falar, vocês vão perceber. E o primeiro item, o primeiro pilar, a primeira coisa sagrada da nossa narrativa é o personagem. Para uma história acontecer, algo tem que movê-la. Tem que falar sobre algo. E o personagem, ele não precisa ser um ser senciente, tá bom? Eu posso, por exemplo, fazer um conto onde o protagonista, o meu personagem, é uma árvore. E ele vai narrando toda a vida dele. Na verdade, tem um livro sobre isso, né? Que é Árvore dos Desejos. Eu não lembro, mas é uma árvore que narra a chegada de uma família, acho que muçulmana, e como ela é tratada. Então você pode realmente fazer isso. Os seus personagens podem ser árvores, objetos, animais, humanos, criaturas mágicas. Pode ser uma imensidão, mas precisa ser alguma coisa. A sua história precisa girar em torno de uma coisa. Contar uma história. Quem vai viver essa história, no caso? E o que você faz para ter personagens incríveis? Ficha de personagem. Eu acho que eu entendo até algumas pessoas que falam, eu não estruturo a minha história, eu não faço um resumo, eu não sei o que vai acontecer. Eu consigo entender esses escritores jardineiros. Agora, eu não consigo entender uma pessoa que escreve um livro sem ficha de personagem. Eu fui uma pessoa que escreveu meu primeiro livro sem ficha de personagem, então tem um lugar de fala. É uma loucura. Tem autores que fazem uma ficha mais enxugada do personagem, que gosta de descobrir sobre ele ao longo da história? Sim, mas nessa lista vai ter o básico, que é nome, se é um mundo mágico, qual criatura é, se tem poder, a idade, descrição básica, algumas características, vai ter isso. E outras pessoas que fazem uma ficha de personagem super detalhista. Eu já fiz uma vez, gente, é um saco. Primeiro, é irritante fazer, porque eu fiz eu juro pra vocês, gente, tinha 3 páginas. Então algumas coisas realmente eram boas, tá? Mas tipo, filme favorito, comida, bebida, cor, hobby. E assim, gente, eu escrevi mais de 3 páginas de ficha de personagem e eu usei pouquíssima coisa. Então eu passei semanas fazendo aquela porcaria e não usei nada. Então, as minhas fichas, por exemplo, elas são meio termo. Elas são um pouco, como eu posso dizer? Eu foco bastante nas características e depois eu faço um backstory. Eu conto qual é a origem desse personagem, o que ele cresceu, como ele cresceu. E a partir dessa história que eu crio pra ele, eu crio as suas características. Porque se eu escrevo sobre um personagem que ele foi muito amado pela família, que ele foi bem criado, que ele foi bem treinado, ele vai ser um personagem mais centrado. Claro que ele vai ter seus defeitos, mas ele vai ser um personagem mais confiante, mais bem amadurecido. Agora, se eu criar um personagem num lar totalmente caótico, cheio de traumas, esse personagem ele vai ser um pouco mais, por exemplo, retraído, ou pode ser um pouco mais raivoso, ou vai ter mais coisas para lidar. Então, a partir da história que eu crio, essa história gera consequências pro meu personagem e eu trago isso para a história. Uma coisa também que você deve tomar cuidado é não fazer personagens perfeitinhos, tipo Mary Sue. Se vocês não sabem o que é, eu tenho um vídeo aqui, na verdade eu tô com a mesma roupa, que vergonha, gente. Eu amo essa roupa, tá? Mas eu tenho aqui, eu vou deixar aqui nos cards se vocês quiserem conferir para ter mais uma informação. Outra coisa também é que somos pessoas contraditórias, totalmente hipócritas. A gente fala uma coisa e faz outra. A gente acredita em algo e acaba fazendo algo que não faz parte disso. Então, tenta transparecer isso para o seu personagem. Tente deixar ele mais real. E isso vai deixar eles mais incríveis. O próximo ponto que você tem que pensar é lugar. O cenário que essa história vai se passar. A ambientação é muito importante. Tem que ter detalhes, tem que ter descrições para o leitor se ambientar onde está acontecendo, como é esse lugar. E assim, vou falar a verdade. Se você tá fazendo um romance contemporâneo no nosso mundo, é mais fácil, porque o mundo tá pronto, gente. É só
pegar e colocar na história. Se você quer fazer um romance de época, você tem que pesquisar um pouquinho sobre o momento que você quer tratar, as regras, como eles se vestiam, como eles falavam, como eles tratavam, como era a relação entre as pessoas. Bem mais trabalhoso. Agora, se você quer fazer uma forma mágica, uma ficção científica, você vai ter que criar um mundo. Criar o lugar onde essa história vai acontecer. Pra mim, escritora de fantasia é a melhor parte. Criar o mundo é muito importante, porque, gente, romance nos dias de hoje não entra aqui, tá? Porque é nosso mundo. Mas você já se apaixonou por um mundo? Sabe aquele mundo tão lindo, tão bem estruturado, tão incrível, que você queria entrar nele pra conhecer, ver com seus próprios olhos e o que o autor narrou? É isso que a gente tem que gerar no personagem. E eu digo isso também no mundo real, tá? Por mais que não tenha magias e dragões voando, o mundo real também é incrível. E às vezes você pode fazer seu personagem indo pra outro lugar, um outro país. Quem nunca leu um livro e a ambientação era tão legal que você quis conhecer esse país, conhecer essa região? Eu tenho um vídeo sobre criação de mundo, algo que é o meu método, mais ou menos, meio torto, eu ainda tô desenvolvendo, mas eu vou deixar aqui também se vocês quiserem conferir. O próximo ponto é o tempo, e eu vou dividir ele em duas categorias. O primeiro é quando a história vai se passar. É um romance de época, é nos dias de hoje, é no mundo mágico. É bom também você criar uma linha cronológica dos acontecimentos de antes do seu livro. E o segundo ponto também é a ordem cronológica da sua história. Quando ela vai começar? Ela é uma história que vai ter começo, meio e fim? Ela é uma história como, por exemplo, a primeira temporada de The Witcher, que tinha 3 linhas temporais diferentes. Então, a gente ia uma super antiga contando a história da Yennefer, a gente ia um pouquinho mais antiga na do Geralt e a recente da Ciri. Ou a gente pode fazer uma coisa muito louca e colocar linhas temporais que se misturam e o leitor só vai descobrir isso no final, como foi a primeira temporada de Westworld, que tinha 3 linhas temporais acontecendo ao mesmo tempo, se misturando, e a gente só descobriu isso no final. Então, você tem que decidir qual vai ser a linha que você vai usar. Esse eu acho que é o ponto mais fácil, porque você só tem que realmente decidir isso. Você não precisa fazer um trabalho muito grande. É claro que, como eu falei antes, se você vai fazer um mundo mágico, às vezes é legal você criar o backstory dele. Por exemplo, Crônicas de Gelo e Fogo. O passado daquele mundo é tão deslumbrante quanto a história que está acontecendo nos dias de hoje. É uma história incrível, uma história que te apaixona. É claro que a gente não precisa fazer algo tão grandioso, mas como eu disse no vídeo parte 2 de Criação de Mundo, o que veio antes define o que somos. O que a gente passou nos constrói. Então é bem importante você fazer o que aconteceu no mundo para descobrir como ele vai estar hoje no início da sua história. Antes de continuar, vocês já estão inscritos no canal? Se você caiu de paraquedas aqui, sabe que eu tô sempre falando sobre dicas de escrita, sobre leituras, sobre a minha trajetória como escritora. Então, para não perder nada, já se inscreve no canal. Se você já for inscrito, pega esse link ou de um vídeo que você goste muito e mande para todos os seus amigos no meio literário para conhecer o canal e me ajudar a chegar a 1000 inscritos. Faltam menos de 400. Estamos chegando lá. O quarto pilar, gente, é o narrador. É quem vai contar essa história. E você precisa decidir se vai ser narrado em primeira pessoa ou em uma terceira. Futuramente eu vou trazer um vídeo falando mais sobre como escolher isso. Mas, por enquanto, fica só em escolher se você vai falar eu fui ou ele foi. Também é necessário escolher o tempo. Não o tempo que a gente falou antes, mas passado ou presente. Você vai escrever ele bebeu ou ele bebe? Eu acho que aqui no Brasil a maioria das pessoas preferem escrever narrativa no passado. É mais confortável para muitas pessoas. Outros eu já vi que gostam mais do presente. Já vi muito aqui no estrangeiro, muita gente escreve no presente porque falam que faz a história parecer mais dinâmica, mais fluida, mais envolver melhor o leitor. Eu ainda não sei essa resposta, eu só sei que é muito difícil escrever no presente depois que você passa anos escrevendo no passado. Eu até hoje escrevi 2 histórias no presente e eu jurei que eu nunca mais ia fazer isso, porém eu esqueci o sofrimento, então eu tô buscando reescrever algumas coisas. Reescrever é estranho, né? Voltar a escrever algumas coisas no presente para ver se eu me acostumo, para ver se eu gosto, para ver como eu me sinto. E essa parte também não é apenas escolher. Você também deve se atentar ao tom que vai ser usado. Um tom mais comedido, um tom mais de comédia, um tom mais sarcástico para a história. E também tem que tomar cuidado para essa história não se tornar enfadonha, porque ninguém lê uma história chata. Essa é uma parte extremamente importante porque é como conta a história. É o que vai
te levar entre os outros pilares que a gente falou. E ninguém lê uma coisa chata. Então você sempre tem que se atentar a criar uma narrativa boa. Futuramente vou fazer um vídeo sobre revisão. Porque, vou falar a verdade, gente, a narrativa, ela só é bem trabalhada mesmo na revisão, porque na escrita a gente está focado em escrever, não necessariamente escrever da melhor forma possível para chegar ao leitor. Então a gente sempre comete erros, a gente tem vícios de linguagem, e na revisão a gente vem para tirar tudo, prestar atenção, lapidar essa narrativa para ficar ainda melhor para o leitor. E agora, o último e mais importante pilar é o enredo, é a história. É o que vai acontecer, onde tudo que eu falei aqui vai orbitar. São os acontecimentos, a introdução do mundo, o meio, o clímax, começo, meio e fim. É onde tudo vai acontecer, assim. Não tem outra forma de narrar, é a história. E essa é uma das partes mais importantes também. Na verdade, todas são importantes. E essa é uma parte que você tem que criar, organizar. Eu sei que existem muitos escritores jardineiros que não gostam de planejar. Eu não compactuo com o pensamento, eu sou uma pessoa bem arquiteta. É claro que às vezes eu dou uma de jardineira e vou criando umas coisas, sim, mas a minha alma é arquiteta, gente, eu tenho que planejar tudo. Eu sou uma pessoa que gosta de saber o começo, meio e fim da história, então eu sempre deixo muito organizadinho. E estruturar sua história também impede que você cometa furos muito grandes. É claro que alguns furinhos sempre vai acontecer, porém, quando você tem tudo anotado, você sabe para onde ir, os furos acabam se tornando menor. Então, estrutura é muito gostoso. Planejar a história. Se vocês quiserem, eu posso trazer métodos diferentes de estruturar uma história, de criar uma história. Eu já tenho, eu acho que é sobre cards de cenas, eu vou deixar aqui se vocês quiserem conferir. Eu já usei várias vezes e ele é maravilhoso. E é isso. Esses são os 5 pilares que você tem que estudar, aprender, se tornar melhor para cada vez ser um escritor melhor. Comenta aqui o que você achou do vídeo, se você quer algum assunto em especial, também deixa a dica que eu vou vir pesquisando. Tô sempre estudando sobre escrita, tentando melhorar. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal porque estou sempre indicando livros, indicando dicas de escrita maravilhosas. Compartilha esse vídeo com um amigo que é escritora que precisa conhecer isso. Vai me seguir no Instagram, porque eu estou sempre postando conteúdo de escrita lá. Então lá já vai ter muita mais coisa, lá as coisas acontecem mais rápido. E também, se você quiser conhecer meus livros, os links vão estar aqui na descrição. Eles estão grátis pelo Kindle Unlimited. E eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!